quando Deus manifesta o milagre de restaurar sua família em 3 passos sobrenaturais. Era uma manhã chuvosa na pequena cidade de São Bento, interior de Minas Gerais. Enquanto os trovões rebombavam lá fora e a água batia nas janelas, Ana, mulher de fé e devota serva de Deus, se encontrava em um conflito profundo. O seu coração estava pesado, pois Lucas, seu filho de 17 anos, havia se perdido nas garras de uma gangue local. A tristeza era como um manto escuro que encobria sua alma. Mas Ana sempre acreditou que a fé poderia mover montanhas. Ela se trancou em seu quarto com o rosário nas mãos, buscando ardentemente a intervenção divina. Senhor, eu clamo por ti, restaura meu lar, gritava em seu espírito, suas lágrimas descendo suavemente pelo rosto. Neste momento de clamor, a luz da lâmpada piscou e uma presença poderosa encheu o ambiente. Uma sensação de paz inexplicável envolveu-a, como se os próprios anjos estivessem ali, atentos às suas súplicas. Ana sentiu seu coração ser aquecido e uma voz suave em seu interior dizia: creia no milagre, Ana. No pitoresco templo de São Bento, as orações da comunidade ecoavam ao redor e Ana se uniu à adoração com outros fiéis. Uma atmosfera elétrica dominava o ar, a energia espiritual era palpável. O pastor local, um homem de olhar firme e sábio, dirigiu-se à congregação. Ele parou, olhou diretamente para Ana e proclamou: Ana, creia, o Senhor tem um plano para Lucas e o trará de volta à luz. Com cada palavra, uma onda de esperança brotava no coração de Ana. O poderoso clamor de sua fé ressoou na congregação e trazia um novo sentido à sua luta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana decidiu que era hora de agir. Em uma noite de tempestade, enquanto os relâmpagos cortavam o céu, ela dedicou-se à oração fervorosa. São José, padroeiro dos lares, proteja a minha família, ela clamava, cheia de fé. O vento uivava lá fora, mas dentro de seu coração ela sentia uma força única crescendo. Enquanto isso, Lucas, cercado por companhias que o afastavam da luz, estava inquieto. A sensação de desconforto crescia em seu interior, como se algo estivesse lhe dizendo que era hora de fazer uma escolha. No auge daquela noite intensa, um sonho inusitado tomou conta da mente de Lucas. Ele viu a figura de São José envolvendo-o com amor e ternura. A imagem vibrava com uma luz celestial e a voz do santo ecoava: você tem um caminho a escolher, meu filho. O amor da sua família espera por você. Ao acordar, Lucas estava em choque. Aquela visão mística abalou suas convicções e despertou um desejo profundo de voltar para casa. Mas ele hesitava, perdido entre o que conhecia e o que poderia ser. Agora, Ana continua a sua jornada de fé, repleta de esperanças renovadas. A luz da manhã já começava a surgir, mas a pergunta permanecia no ar. Será que Lucas terá a coragem de seguir o chamado de São José e retornar aos braços da mãe, ou ele permanecerá aprisionado nas sombras que o cercam? A comunidade de São Bento aguarda ansiosa por essa resposta divina. Ana acordou naquela manhã com o coração mais leve. As nuvens que antes pareciam pesadas foram substituídas pela luz do sol que filtrava através da janela. Ela respirou fundo e, sentindo a presença do Senhor ao seu redor, decidiu que não iria deixar a dúvida dominar sua fé. A mensagem de fé e esperança que o pastor lhe havia transmitido ecoava em seu coração, como um mantra que não a deixaria descansar até que o milagre se realizasse. Após um café reforçado, Ana preparou-se para ir ao templo novamente. Ao entrar, a atmosfera já era de celebração. As músicas tocadas pela congregação ressoavam como um exército de louvores. Ali, cada membro da comunidade sabia da luta de Ana e a apoiava com orações involuntárias.
Olhares solidários se cruzavam e sorrisos encorajadores floresciam por todo o lado. A reunião começou e o pastor falou sobre a importância da perseverança e da fé mesmo nas horas mais escuras. Para Ana, aquelas palavras eram um afago no espírito cansado. Ao final da missa, ela se aproximou do altar e, com lágrimas nos olhos, agradeceu a Deus por cada resposta de amor. O Senhor a conduzia e ela se sentia mais confiante a cada instante. Do outro lado da cidade, Lucas também enfrentava uma tempestade interna. A visão de São José ainda dançava em sua mente. Ele sabia que a vida que levava não era mais a que desejava. Porém, a pressão dos amigos e a expectativa da gangue o questionavam a cada passo. Você realmente vai se afastar daqui? Você é um deles agora? Era um dilema que o impedia de agir. Naqueles momentos de solidão, Lucas olhava para seus amigos e via rostos que refletiam a escuridão que o rodeava. A conexão com suas raízes familiares o chamava, mas o medo do julgamento o aprisionava. E se ninguém o aceitasse de volta? E se sua mãe já não confiasse nele? Ele sentia um vazio crescente e compreendia que, embora estivesse cercado por pessoas, ele estava completamente sozinho. Em um golpe de coragem, resolveu se afastar da gangue. Com cada passo que dava, sentia mais da presença de Deus em sua vida. Deus, se estiver comigo, mostra-me o caminho, sussurrou ao vento, enquanto o mundo ao seu redor se tornava mais claro. Ele decidiu que iria procurar Ana, mas teria que enfrentar o primeiro obstáculo, a confiança que ela ainda depositava nele. Ana, por sua vez, não conseguia imaginar que aquela mesma manhã que começou com tanto brilho poderia ser o prenúncio de um reencontro. Quando retornou para casa, a esperança se transformou em ânsia. Esperava ver Lucas abrir a porta, abraçá-la e dizer que estava de volta. Mas a casa permanecia em silêncio. De repente, o telefone tocou. Era uma mensagem, uma simples notificação no WhatsApp. O coração pulsou acelerado. Quando abriu, as palavras que apareceram na tela eram bem claras. Mãe, eu preciso te ver. Estou pronto para voltar. O mundo ao redor pareceu parar. Ana sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. O milagre estava se concretizando. Mas ela sabia que, por trás dessa mensagem, havia uma jornada de reconciliação e redenção a ser enfrentada. Com o coração transbordando de amor e ansiedade, Ana olhou pela janela. O céu estava tão claro e azul, mas ela sabia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. E ali, uma pergunta crucial pairava no ar. Será que Lucas teria coragem e firmeza suficiente para enfrentar seu passado e aceitar o amor que sempre o aguardou? O destino agora se desenrolava diante deles, e cada um estava prestes a dar o passo mais importante de suas vidas. O que viria a seguir seria mais do que um simples reencontro. Seria uma verdadeira prova de fé e um testemunho da bondade divina. O sol ainda brilhava intensamente quando Ana decidiu que não podia esperar mais. O peso da mensagem de Lucas a impulsionava a agir. Era hora de se preparar para uma nova fase, um capítulo que poderia mudar tudo. Com o coração acelerado, vestiu-se com cuidado, escolhendo uma roupa que a fizesse se sentir forte e confiante. Olhou-se no espelho e viu não apenas a Ana do passado, mas uma Ana renovada, determinada a abraçar o futuro. Enquanto saía de casa, sentiu a brisa suave acariciar seu rosto. A caminho do encontro, cada passo se transformava em uma oração silenciosa. Senhor, guia-me, que eu possa ser um reflexo do teu amor. A certeza de que Deus estava ao seu lado a fazia sorrir, mesmo em meio à ansiedade. Lucas, por sua vez, caminhava em direção à casa de Ana com um misto de esperança e medo. Ele nunca se sentira tão vulnerável. Cada esquina que dobrava lembrava-o de quem ele era e do que poderia se tornar. A garra de sua antiga vida ainda o atormentava, mas ele decidiu que desta vez não deixaria que isso o dominasse. Ele respirou fundo e pediu: Deus, por favor, fortaleça meu coração. Ao chegar à porta, ele hesitou. Os olhos dele se fixaram em uma imagem de São José que tinha em sua mente. Lembrou-se da serenidade e da proteção que a figura religiosa simbolizava. Impulsionado pela fé, finalmente tocou a campainha.
O eco daquele toque reverberou dentro dele como uma batida de tambor. O tempo parecia arrastar-se, e a resposta veio como um suspiro. A porta se abriu. Ana estava à sua frente. A expressão dela revelava um turbilhão de emoções. Um segundo se transformou em uma eternidade enquanto seus olhares se cruzavam. Ali estavam, dois corações em busca de reparação. As palavras de Ana gaguejavam. Lucas, você veio. Lucas não conseguia conter mais as lágrimas. Eu estou aqui, Ana. Estou pronto para mudar. A tensão do momento se dissolveu em um abraço terno, que ambos trouxe alívio. Era como se todas as sombras do passado estivessem desaparecendo. Era a primeira vez em muito tempo que eles sentiam uma conexão genuína. Os dois se sentaram à mesa da cozinha, onde o aroma de café fresco preenchia o ar. Uma série de perguntas pairava no ambiente. Qual seria o próximo passo? Como eles poderiam reconstruir a confiança? As respostas não seriam fáceis. Lucas, eu sempre acreditei que um dia você voltaria, Ana disse, buscando calor nas recordações do passado. A pergunta é, você está disposto a deixar tudo para trás e seguir em frente? Ele a olhou, o brilho em seus olhos refletindo a luz que havia percebido quando decidiu se afastar da gangue. Sim, mas preciso de sua ajuda. Eu errei e ainda tenho medo de falhar de novo. Como posso fazer isso? Ana sorriu, seu coração pulsando ao encontrar fé na vulnerabilidade dele. Nós vamos fazer isso juntos. Podemos reconstruir tudo com a ajuda de Deus. Não será fácil, mas com amor e fé, tudo é possível. E assim, conversando sobre os desafios que enfrentariam, os dois foram levados a um momento de oração. Com as mãos unidas, pediram a presença divina. A sala ficou silenciosa, e à medida que imploravam por direção, uma paz imensa os envolveu. Eles sabiam que não estavam sozinhos. Enquanto Ana e Lucas oravam, uma luz brilhante parecia envolver a casa, fazendo com que o passado e o futuro dançassem juntos em perfeita harmonia. Mas, na vida, os milagres não ocorrem sem testes de fé. A jornada que se desenhava diante deles estava apenas começando. E no fundo de seus corações uma pergunta ressoava. Estariam eles prontos para enfrentar os desafios que virão e permitir Deus guiá-los através da tempestade? A resposta, somente o tempo diria. Enquanto a luz suave iluminava a cozinha, Ana e Lucas puderam sentir o peso das orações que havia sido oferecido. A atmosfera estava carregada de expectativas, como se cada raio de luz trouxesse uma esperança renovada. O cheiro do café preenchia o espaço, mas era o calor da presença de Deus que realmente aquecia seus corações. Lucas, ainda segurando a mão de Ana, olhou em seus olhos com uma sinceridade que vinha de dentro. Eu não sei como será daqui para frente, mas uma coisa eu sei. Eu quero fazer isso direito desta vez. A determinação em sua voz fazia com que Ana acreditava ainda mais na possibilidade de um futuro brilhante. E vamos começar tudo de novo, Ana respondeu, preenchendo a frase com uma confiança que só a fé pode proporcionar. Deus já começou a obra e precisamos nos permitir confiar nele. É como um recomeço, uma nova vida. As palavras dela ecoavam, como um convite a seguir em frente e deixar o passado para trás. No entanto, a vida não é um conto de fadas, e a realidade viria com seus próprios desafios. No meio da conversa, o celular de Lucas vibrou na mesa, quebrando o momento sagrado. Ele hesitou, mas decidiu olhar a mensagem. Foi como um balde de água fria. Uma mensagem de um antigo conhecido da gangue. Ei, Lucas, sou eu, o Júnior. Ouvi rumores de que você está de volta. A vida é dura aqui fora e tenho algo que pode te interessar. O estômago dele se revirou. Velhos demônios começavam a ressurgir, mas ele não queria mais isso. Era um teste, e ele sabia disso. Lucas, o que foi? Ana perguntou, percebendo a mudança de seu semblante. É só um conhecido do passado, nada sério, ele respondeu, tentando parecer calmo. Mas por dentro, uma batalha se desenrolava.
O convite de Júnior era para ele voltar à velha vida, lembrar de quem ele era antes e, de certa forma, renegar a transformação que Deus tinha feito. Ana percebeu que não era hora de evitar os problemas. Amor, esse é exatamente o tipo de situação que vai testar nossa fé. Não podemos ignorar isso. O que você vai fazer? As palavras dela o cutucaram. Ele sabia que não podia se esconder. Eu não quero mais essa vida. Eu quero ser alguém bem diferente do que fui antes. Mas pode ser difícil, e eu não sei se conseguirei resistir. A insegurança de Lucas fazia Ana sentir seu próprio medo misturado com determinação. Acredite, você é mais forte do que pensa. Lembre-se do que dissemos. Estamos juntos nisso. Deus está conosco. Vamos pedir ajuda mais uma vez. Precisamos nos revestir com sua proteção. Os dois uniram suas mãos novamente, e naquele instante decidiram não se deixar levar pela dúvida. Oraram fervorosamente, pedindo força e clareza para enfrentar o que estava por vir. A cada palavra, sentiam-se mais fortes, mais firmes em sua decisão de desvincular-se do passado. Assim que terminaram a oração, a paz os envolveu novamente, mas ainda havia inquietação. Lucas olhou para Ana e, numa mistura de medo e coragem, disse: se Deus fechar uma porta, ele abrirá uma janela. Eu só espero que eu esteja preparado para ver essa janela quando ela aparecer. E eu estarei lá para te lembrar disso. Ana sorriu, firme e encorajadora. Mas justo quando a esperança parecia estar ao alcance, um novo dilema surgiria, testando mais uma vez a fé deles. O telefone de Ana começou a tocar, e uma voz familiar do outro lado da linha faria seus corações dispararem. Oi, Ana, sou eu, o Tiago. Eu preciso falar com você. Tem um novo projeto que envolve a sua antiga equipe, e eu pensei que você pudesse se interessar. Ana olhou para Lucas, a expectativa e o temor refletidos em seus rostos. Um novo desafio estava a caminho. O que isso significaria para seus planos? O futuro que eles haviam começado a sonhar parecia prestes a mudar mais uma vez. O que? Será que Deus estava preparando? A resposta estava prestes a ser revelada, mas seria necessária coragem para aceitá-la. Ana respirou fundo, o coração disparado com a ligação inesperada de Tiago. Ela sempre soubera que um convite daquele tipo poderia acontecer, mas agora, em meio ao processo de reconstrução ao lado de Lucas, tudo parecia mais complexo. O que você acha? Ela murmurou, sem tirar os olhos de Lucas, buscando sua aprovação. Lucas, atento a cada movimento de Ana, tinha um misto de preocupação e suporte em seu olhar. Ana, o que você sente no seu coração? Perguntou ele, disposto a ouvi-la. Eu sinto que é uma oportunidade, mas também traz muitos desafios. Não sei se estou pronta para lidar com tudo o que vem junto. Ela respondeu, enquanto a luz da cozinha começava a parecer mais intensa, como se a própria casa estivesse tomando parte daquela discussão. Lucas, consciente da carga emocional do convite, disse: acho que todo desafio é uma oportunidade de crescimento, mas também precisamos ter certeza de que isso não vai te afastar do que estamos construindo juntos. O que você realmente quer? E foi nesse espaço de diálogo que Ana sentiu a presença de Deus mais forte do que nunca. Ela lembrou-se das promessas que havia recebido através das Escrituras. Eu quero ser usada por Deus, e se esse projeto me ajudar a impactar vidas, eu não posso ignorar isso. Mas, ao mesmo tempo, não quero perder o nosso foco e o que acabamos de recomeçar. A confiança dela brilhou e, por um momento, a inquietação deixava espaço para uma certeza mais profunda de que Deus os guiaria. Ana olhou novamente para Lucas com determinação. Vamos orar por discernimento. Precisamos saber se isso é realmente a vontade de Deus para nós. Com corações igualmente pesados e esperançosos, eles se uniram novamente em oração. Clamaram ao Senhor por clareza e paz, pedindo para que Ele os dirigissem em cada passo daquela nova trajetória. A cada palavra proferida, uma sensação de alívio começava a se instalar. Após alguns minutos, Ana, ainda de olhos fechados, sentiu algo diferente, uma paz que superava a compreensão. Abrindo lentamente os olhos, ela viu Lucas com uma expressão mista de alegria e apreensão. O que você está sentindo, amor? Perguntou ela, curiosa.
uma certeza de que Deus está no controle. Sabe, às vezes as bênçãos vêm disfarçadas de desafios, e talvez esse projeto não seja só para você. Pode ser para nós, como casal, como família. Respondeu Lucas, enquanto a luz do dia começava a entrar pela janela, radiando sobre eles. Ana sentiu seu coração aquecer. O desejo de fazer a vontade de Deus ressoava em cada fibra de seu ser. E se isso for uma maneira de restaurarmos não só nossa história, mas nossas famílias? Ela disse, agora mais confiante. Lucas assentiu, sorrindo. É isso, vamos juntos, buscando sempre a direção de Deus. Se Ele quis que eu retornasse para uma nova vida, Ele também pode usar suas habilidades de volta ao que você ama. O clima estava leve, mas logo uma nova nuvem de incerteza surgiu, à medida que Ana lembrava de algo. E se isso significar reencontrar outras pessoas que estiveram envolvidas no passado? E se eu não souber como lidar com isso? Justamente nesse momento, o celular de Ana vibrou novamente. Ela olhou para a tela e, ao ver o nome Tiago brilhando ali, a insegurança voltou a surgir. Um novo, denso silêncio tomou conta do ambiente. O convite trouxe consigo a lembrança de velhas amizades, antigas feridas e promessas de tempos passados. Deus, me guia agora, Ana sussurrou, enquanto Lucas estendeu a mão em direção ao celular, como se suas mãos estivessem também pedindo para Deus intervir na situação. A expectativa pairava no ar. Como Deus poderia usar tudo isso a favor deles? A ansiedade ecoava na mente de Ana, mas entrelaçada à fé, torcia para que, ao atender a chamada, ela se lembrasse de quem realmente era agora. O que estava prestes a acontecer testaria não apenas seu comprometimento com Deus, mas também a força de seu amor e união. Estava mais do que na hora de agir, mas até onde estavam dispostos a ir? O reconhecimento da importância da resposta àquela chamada se tornava cada vez mais evidente. O que Deus estaria prestes a revelar a eles naquela ligação? E o que viria a seguir iluminaria seu caminho de maneira surpreendente e sobrenatural. Ana hesitou por um instante, o dedo pairando sobre a tela do celular. O nome Tiago parecia pulsar, como se estivesse chamando-a de volta a um passado repleto de memórias e emoções. Sua mente tentava alinhavar os sentimentos confusos que se aglomeravam, esperança, medo, saudade. Cada uma dessas emoções estava conectada a episódios da sua vida que ela tantas vezes havia tentado deixar para trás. Quando finalmente atendeu, a voz de Tiago soou familiar, mas havia uma diferença no tom. Era como se ele estivesse falando de um lugar não apenas físico, mas emocional. Ana, que bom que você atendeu. Estou realmente animado com esse projeto e quero muito que você faça parte. Tem muita coisa para discutirmos. A conversa fluiu inicialmente de maneira tranquila, mas uma vermelhidão tímida começou a surgir nas bochechas de Ana à medida que lembranças se afloravam. Ela sussurrou para Lucas, que se aproximou, escutando atentamente. Tiago mencionou algo sobre reencontrar algumas pessoas, aquela nossa antiga turma. Ela disse, sua voz quase falhando. A ideia de ver rostos conhecidos e reviver histórias antigas a deixou dividida. Por um lado, a oportunidade de reconectar. Por outro, a sombra do passado parecia ameaçar seu presente. Querida, se isso vai te trazer paz e crescimento, então deve ser algo positivo, murmurou, apertando a mão dela. Era como se o toque dele dissipasse um pouco do medo que se aninhara em seu coração. E se eu não souber lidar com os sentimentos que vêm à tona? E se eu me perder nesse processo de reencontro? Estou tão focada em seguir em frente. Ana balbuciou, a vulnerabilidade à mostra. Lucas a olhou nos olhos, seu olhar firme e cheio de amor. Às vezes, Deus nos leva de volta para nos fazer enfrentar e curar velhas feridas. E juntos nós podemos. Vamos orar mais uma vez. Peça a Deus para iluminar seu caminho, para que você possa ir com coragem. Uma súbita onda de tranquilidade envolveu Ana enquanto fechava os olhos. Ela não só pediu a Deus clareza, mas também audácia.
Querendo se lançar na possibilidade de cura e restauração, Ana se lembrou de que cada passo em direção à luz era uma oportunidade de crescimento. Tiago, me conte mais sobre o projeto. O que está planejado? Como posso ajudar? A voz de Ana soava mais confiante, ganhando força conforme a conversa avançava. Ouvir o entusiasmo de Tiago sobre suas ideias fez seu coração vibrar. Ele falava sobre um evento de reencontro que buscava restaurar e unir as pessoas. Enquanto Ana ouvia, notas de esperança começaram a surgir. Isso pode ser um novo começo, não só para mim, mas para todos nós, refletiu em meio a um turbilhão de sentimentos. No entanto, a inquietação não desapareceu completamente. Uma pergunta ainda ecoava em sua mente. O que realmente a esperava nesse reencontro? E à medida que Tiago falava, Ana percebeu que o velho e o novo se entrelaçavam de maneiras que ela não conseguia compreender totalmente. Quando a ligação finalmente chegou ao fim, uma outra questão surgiu. Lucas, e se esse projeto realmente resgatar nossa história, mas também trazer à tona as feridas de outros? E se você tiver que lidar com isso também, em vez de apenas eu? Perguntou Ana, sua voz carregando um misto de apreensão e esperança. Lucas respirou fundo, e o silêncio se instalou entre eles. A luz que entrava pela janela parecia dançar, criando um cenário quase mágico. Ana, talvez Deus esteja nos levando a um novo patamar em nosso relacionamento. Um lugar onde podemos não apenas sarar nossas próprias feridas, mas ajudar outros a fazer o mesmo. E isso pode ser a manifestação do que Ele deseja para nós. Refletiu Lucas, suas palavras ressoando como uma declaração de fé. Enquanto se abraçavam, Ana se sentiu transbordando de expectativa. O que mais Deus tinha preparado naquela jornada? Ela se deu conta de que os desafios viriam, mas assim também as bênçãos. E embora todos os medos não tivessem desaparecido, a determinação crescia. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse. Afinal, estavam sempre juntos, um suporte eterno um para o outro. Mas que surpresa aguardava nesse reencontro? E em que caminhos de fé estariam prestes a embarcar, onde Deus poderia trazer à luz o que estavam destinados a descobrir? A promessa de transformação pairava no ar, e a aliança que renovavam era apenas o começo de uma nova jornada. Ana acordou com a luz do sol filtrando pelas cortinas, pintando o quarto com tons dourados. O dia prometia ser extraordinário. O chamado de Tiago ainda ressoava em sua mente, assim como a conversa sobre o reencontro. Ao olhar para Lucas, que ainda dormia tranquilamente ao seu lado, ela sentiu que o dia que se desdobrava poderia ser uma extraordinária oportunidade de transformação. Com cuidado, levantou-se da cama e se dirigiu à cozinha, a expectativa pulsando no seu coração. Antes de preparar o café, Ana decidiu orar. Ela se sentou em uma cadeira, fechou os olhos e respirou fundo, buscando conexão com o Criador. Senhor, guia-me. Eu não sei o que esperar desse reencontro. Ajude-me a ver além dos meus medos e inseguranças. Que sua luz brilhe sobre este caminho. Uma sensação de paz a cercou, como se um manto suave a envolvesse. Era a certeza de que, mesmo nos momentos de incerteza, Deus estava presente, sendo um farol em meio à tempestade. Depois de tomar o café, Ana resolveu se preparar para o dia. Olhou-se no espelho e viu uma mulher que, há algum tempo, estava se escondendo nos próprios medos. Ela se lembrou das palavras de Lucas. Deus nos leva para enfrentar e sarar feridas. Com um sopro de coragem, decidiu que, independentemente do que viesse, ela enfrentaria tudo de cabeça erguida. Mais tarde, enquanto se arrumava, a mensagem de Tiago popou em seu celular novamente. Oi, Ana, o reencontro será no próximo sábado. Todos estão animados para ver você. Chegue cedo, pois teremos muitas surpresas. Ana sorriu, mas o seu coração ainda lutava entre o medo do desconhecido e a possibilidade de cura. No deslocar-se para o trabalho, a cidade estava vibrante, quase como se também estivesse se preparando para esse reencontro. As pessoas passavam apressadas, mas Ana sentiu que, em cada rosto, havia uma história esperando para ser ouvida. Isso foi um lembrete do poder da conexão, do aporte que uma comunidade pode oferecer.
E então, uma ideia a atingiu. Talvez a cura não seja só a minha, mas de muitos. Ao final do expediente, Lucas a encontrou. Como foi seu dia, amor? Ele perguntou, seu olhar cheio de carinho. Foi reflexivo, sabe? Estou começando a entender que esse reencontro não é só sobre mim. Pode ser um espaço onde outras pessoas encontrem também a chance de sarar. Ana respondeu, e ao ver o sorriso de Lucas, seu coração aquietou. É isso mesmo, todos têm suas histórias, e talvez possamos ser instrumentos de Deus na vida deles. Lembra do que Tiago disse sobre trazer à tona o que ficou escondido? Esse momento pode ser realmente libertador. Lucas disse segurando a mão dela firmemente. Ana sentiu uma explosão de fé dentro de si. O encontro não era apenas uma imersão em seu passado, mas uma jornada de cura coletiva. Como se Deus estivesse orquestrando um grande concerto, onde cada um teria sua vez de brilhar e ser ouvido. Naquela noite, os dois se sentaram para orar. Sem pressa, eles clamaram para que o Espírito Santo preparasse os corações de todos os que iriam participar. Que a luz de Deus ilumine nossas intenções, que nossa amizade seja redentora e que possamos ver milagres acontecendo. Ana concluiu a oração, sentindo-se mais leve. Entretanto, enquanto se preparavam para dormir, uma pergunta ecoou em sua mente. E se, além das feridas, esse reencontro trouxer à tona também situações que estavam enterradas, segredos que nunca deveriam ser revelados? Era um pensamento inquietante, a dúvida de que o que reverberaria naquele evento pudesse não ser apenas bênçãos, mas também desafios que exigiriam coragem e humildade. O frio na barriga surge, mas uma nova reflexão começou a brotar. Talvez, no meio da dor, ainda exista uma oportunidade sublime de acolhimento e amor. Com a mente agitada, Ana decidiu que precisava ficar alerta. Seria necessário se preparar espiritualmente para o que viesse. No entanto, o que exatamente a aguardava naquele reencontro? E como cada um deles poderia se fortalecer em meio às dificuldades e desvelar segredos que estavam sedentos por cura? A expectativa estava no ar e a jornada de fé prometia ser intensa. Ana não conseguia dormir. Seus pensamentos dançavam na cabeça, como folhas levadas pelo vento. A luz da lua penetrava pelas cortinas, traçando padrões suaves na parede. Ela ficou ali, olhando para o teto, meio perdida, meio esperançosa. O reencontro pairava em sua mente como uma nuvem carregada de promessas e temores. Quando finalmente o sono a encontrou, sonhou com seu grupo de amigos, viu seus rostos sorridentes, mas logo aqueles sorrisos se transformaram em expressões de tristeza. Segredos revelados, palavras não ditas e a dor de memórias mal resolvidas inundaram seus sonhos. Ao despertar, a sensação de desassossego ainda permanecia. Ela sabia que precisaria enfrentar a verdade, mas até onde essa verdade a levaria? Na manhã seguinte, Ana decidiu que nada daquilo a impediria de ir ao reencontro. Com fé renovada, tomou um banho, permitindo que a água a limpasse não só por fora, mas também por dentro. Enquanto se enxugava, uma ideia a atingiu. E se eu levasse um simbolismo, algo que representasse a abertura para a cura? Tinha que ser algo que falasse aos seus amigos, algo que os envolvesse e os encorajasse. Após uma breve busca, encontrou um pequeno pote de barro que sempre pensou em usar para algo especial. Um sinal de que cada um de nós é moldado pelas mãos do Criador. Decidiu, então, que colocaria nele mensagens de esperança, pequenos bilhetes com versículos e palavras que tocavam o coração, um convite à reflexão, um gesto simples, mas poderoso. Contou a Lucas sobre a ideia e ele achou fenomenal. Você pode dizer que essas mensagens representam a liberdade que Deus oferece. Elas podem ser um legado de amor e cura, sugeriu ele, sempre tão atencioso. A empolgação de ambos cresceu e juntos escreveram os bilhetes, um por um. Loucura ou não, sentiam que Deus estava guiando suas mãos. Com o pote de barro agora repleto de amor e esperança, Ana ficou mais tranquila. Isso era mais que um simbolismo, era um testemunho do que estava por vir. Ela decidiu orar por cada bilhete, enquanto colocava o papel dentro do pote, buscando a proteção e o direcionamento sobre aquele reencontro.
Os dias passaram como uma brisa leve e, finalmente, o tão aguardado sábado chegou. O sol estava radiante e Ana se viu cheia de borboletas na barriga ao entrar no local do encontro. As mesas estavam dispostas, os rostos conhecidos começaram a se reunir. Tiago estava lá, vibrante, e não demorou para que todos compartilhassem abraços calorosos e risadas. Ana sentiu-se amada, parte de algo que ia além dela. Aquela era uma comunidade que havia se moldado ao longo dos anos, mas sempre com espaço para novos começos. Quando era a sua vez de falar, ela se levantou, segurando o pote, a voz levemente trêmula, mas cheia de certeza. A sala silenciou. Ela começou a compartilhar uma parte de sua jornada. Meus queridos amigos, muitas vezes carregamos fardos que nos impedem de ver os milagres que Deus tem para nós. E hoje eu trouxe algo para vocês. Quando o pote foi aberto e os bilhetes, um a um, foram lidos em voz alta, uma onda de emoção tomou conta do ambiente. Cada mensagem nova trazia risos, lágrimas e um reconhecimento coletivo de que a cura estava ali, bem diante deles. Porém, como no horizonte sempre se via um nevoeiro, ela sentiu que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Ao ler uma das mensagens, a expressão de um dos amigos mudara subitamente. O silêncio constrangedor tomou conta, enquanto as palavras ressoavam nos corações como um eco de feridas antigas. Ana sabia que era apenas o começo de um processo que requeria mais coragem do que ela poderia imaginar. O que mais poderia se revelar ali? Quais segredos poderiam surgir ao longo da tarde? Assim, sob aquele céu imenso, onde a luz solar convidava todos ao reconhecimento de seu passado, Ana se preparava para surpresas que poderiam mudar não só sua vida, mas a de todos ali presentes. E se, além das narrativas de cura, também existirem histórias de dor que demandam atenção? O que faremos com os pedaços feridos expostos? Sua mente fervilhava com essa nova incerteza. O reencontro estava apenas começando, e o que Deus tinha preparado ainda estava por ser revelado. Ana sentiu o ar ficar denso à medida que o momento continuava. O silêncio que se estabelecera era quase palpável, como se todos estivessem em estado de espera. Os sorrisos que antes iluminavam o ambiente agora eram substituídos por expressões sérias. Olhares que se cruzavam mostravam a mistura de confusão e angústia, revelando histórias que até então estavam guardadas em seus corações. Ela respirou fundo e decidiu avançar. Amigos, às vezes o que nos une são as dores que compartilhamos. Sua voz soava firme, mas havia um tremor sutil que denunciava sua vulnerabilidade. O olhar de Tiago estava fixo no chão, enquanto o resto da turma observava cativado. Ana continuou. Cada um de nós viveu lutas invisíveis. Precisamos olhar para os nossos traumas e aprender a acolhê-los, a transformá-los em algo que possa nos unir e não nos separar. Lucas, que estava ao seu lado, fez um gesto sugestivo com a mão, como se estivesse convidando todos a se abrirem, a compartilhar. Ele então disse: "Lembro de quando passamos por aquele capítulo difícil. Ninguém aqui é perfeito. E todos nós temos feridas. O que nos propomos agora é um caminho de cura." As palavras de Lucas foram como um bálsamo sobre as emoções à flor da pele. Um a um, amigos começaram a compartilhar suas histórias, suas feridas, reuniões de risos e lágrimas. Ao mesmo tempo em que se revelavam, sentiam que estavam tirando o peso que os aprisionavam. Ana, ouvindo e observando, percebeu que aquilo era a essência da comunidade, o amor que desafia a dor. Eu me lembrei de como me senti sozinho naquelas noites de julho, quando meu pai adoeceu. Ninguém sabia o quanto isso me afetava, confessou um amigo com a voz embargada. Achei que fosse o único a sentir isso, mas aqui, entre vocês, eu vejo que não estou sozinho. Ana notou algumas lágrimas em seu próprio rosto, enquanto sentia um calor crescente em seu coração. Vejo que nossas histórias não são só sobre nós. Elas são sobre como podemos caminhar juntos, o que podemos aprender uns com os outros. E assim, cada palavra proferida parecia acender uma luz. As feridas antigas começavam a cicatrizar ali, na frente de todos. Um sentimento de unidade emergiu, silenciando as vozes internas de dúvida que por muito tempo haviam ecoado. Era um momento de pura revelação e restauramento.
Quando parecia que tudo se recobria de uma paz renovada, uma voz familiar disse: Ana, posso compartilhar algo? É sobre o que você disse sobre o perdão. Era Mariana, uma amiga que sempre se mostrara reservada. Há muito tempo eu pensava que tinha perdoado, mas quando você leu o bilhete sobre a liberdade, percebi que ainda guardava mágoas. A sala pareceu inclinar-se um pouco mais para a direção de Mariana, como se todos esperassem o próximo movimento. Ana viu a luta nos olhos dela, o desejo genuíno de verdadeira libertação. O que você precisa fazer? Posso te ajudar? Disse Ana, pronta para apoiar. Mariana respirou fundo e, em um gesto firme, declarou: Eu preciso me perdoar e deixar ir a dor que não me serve mais. O ambiente encheu-se de emoção e a atmosfera de cura se tornou ainda mais profunda. Todos ali estavam inconscientemente se comprometendo a um ato de coragem. Enquanto a tarde se encaminhava para o crepúsculo, Ana começou a sentir uma certa urgência. O que mais essa conversa poderia despertar? O amor estava fluindo, mas havia também um desejo velado por restauração que ninguém tinha coragem de tocar. E se, além de restaurar amizades, não estivermos prontos para restaurar famílias? Uma pergunta que fervilhava em seu peito, quase como um chamado. Estamos todos dispostos a suportar a dor de ver feridas abertas, pensou. Mas e se isso nos levasse a um caminho que nunca imaginamos? O arrepio na nuca de Ana anunciava que mais algo estava prestes a acontecer. O reencontro era à porta, mas o que estaria esperando do outro lado? E mais importante, estaria a comunidade pronta para o que havia por vir? E se, de fato, houvesse mais mistérios e milagres a serem desvendados? O que a verdadeira cura requer de nós? Essa ideia pesava em seu coração, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons vivos, como se o próprio Criador estivesse gravando a história que estava prestes a se desenrolar. O sol começava a se pôr, pintando o céu com uma paleta de cores quentes. A atmosfera na sala estava pesada, mas carregada de esperança. Enquanto todos partilhavam suas histórias, Ana sentiu que Deus estava se movendo poderosamente entre eles. Era como se cada lágrima derramada e cada risada compartilhada fizessem parte de uma sinfonia celestial, unindo as almas de forma sobrenatural. Quando Mariana admitiu sua luta com o perdão, um silêncio profundo tomou conta do lugar. Ana viu que a comunidade estava no limite de um grande desdobramento. Os amigos estavam se abrindo e ela percebeu que era um momento de elevar a conversa. Inspirada pelo Espírito Santo, tomou coragem para perguntar: e se, além de restaurar nossas amizades, também pudéssemos restaurar nossas famílias? O que teríamos que fazer para que isso acontecesse? O peso de suas palavras pairou no ar, como uma pergunta divina, pronta para ser respondida. Neste instante, Tiago se levantou. Ele era uma voz respeitada no grupo, e sua presença trazia um toque de sabedoria. Ana, você tocou em algo profundo. Nossas famílias também precisam de cura. Há feridas que carregamos desde a infância e que interferem nas nossas relações. Alguém tem coragem de compartilhar como isso nos afeta? Ao redor da mesa, olhares hesitantes se encontraram. O convite para a vulnerabilidade estava lançado e as balanças da cura começavam a se mover. Após um momento de silêncio, um amigo se levantou timidamente. Eu sempre senti que não era bom o suficiente para minha família. Meu pai nunca esteve presente e isso me fez buscar aceitação em lugares errados. Hoje, tenho medo de que meus próprios filhos sintam o mesmo. As palavras dele ecoaram como um trovão e uma onda de empatia tomou conta de todos. Ana percebeu que a dor do passado estava ali, visível, mas também a oportunidade de um novo começo. Lucas, segurando a mão de Ana, se levantou. Eu cresci com um pai ausente também. Essa falta me atormentou. Mas, quando conheci Ana e voltei para Deus, percebi que eu poderia ser diferente. Ele olhou para aqueles que estavam presentes, transparecendo vulnerabilidade e força. Eu quero quebrar essa cadeia. O que precisamos fazer para curar nossas famílias? O que Deus espera de nós? As palavras de Lucas acenderam uma chama. Aos poucos, mais pessoas começaram a compartilhar suas histórias. Havia um eco de dor, mas também uma certeza crescente de que o amor de Deus poderia quebrar correntes e restaurar laços. Ana, com o coração aquecido, teve uma ideia. Vamos nos unir em oração.
não só por nós, mas por nossas famílias. Clamemos a Deus para que Ele traga cura, restauração e unidade. Todos concordaram e juntos se formaram em círculo. A atmosfera se tornou sagrada. Ana começou a orar, pedindo ao Senhor que tocasse cada lar representado ali. Senhor, nós clamamos por cada coração ferido. Restaura nossas famílias, cura as relações quebradas, traz paz onde só existe dor. Faça surgir um amor verdadeiro que possa unir o que está dividido. Que cada um de nós saia deste lugar com a certeza de que em Ti há poder para transformar. Enquanto oravam, a presença do Senhor envolveu o espaço. Uma paz sobrenatural desceu e cada um sentiu seu coração ser tocado. Lábios murmúrios clamavam e lágrimas brotavam, mas agora eram lágrimas de esperança, um reconhecimento de que, embora as sombras do passado fossem profundas, a luz de Deus poderia brilhar ainda mais intensamente. Quando terminaram a oração, a atmosfera estava clara, como se as nuvens de incerteza tivessem se dissipado. Tiago, ainda energizado, sugeriu: deveríamos nos encontrar novamente, mas desta vez envolvendo nossas famílias. Podemos criar um espaço seguro onde cada um poderá compartilhar suas lutas e vitórias. As vozes de concordância preencheram o ar. Ana olhou ao seu redor e viu ali não apenas amigos, mas uma verdadeira família renovada pela fé. O reencontro servira como um marco, um divisor de águas. O que antes parecia perdido, agora estava se reconstruindo sob a orientação de Deus. Era um momento de dar um passo avante, de não apenas compartilhar dor, mas de se apoiar mutuamente em busca de uma transformação duradoura. Enquanto as primeiras estrelas começavam a brilhar no céu, Ana sorriu para Lucas, uma expressão de gratidão nos olhos. Eles não apenas tinham se reencontrado, haviam iniciado uma nova jornada, juntos e guiados pela mão amorosa de Deus. O futuro agora era uma promessa de luz e esperança, e as questões que antes surgiam como dúvidas eram agora impulsos de fé. Ana guardou aquele sentimento em seu coração, a convicção de que, não importa os desafios que poderiam surgir, eles estavam prontos para enfrentá-los, pois juntos eram mais fortes. A verdadeira transformação começava ali. E assim, com corações aquecidos pela graça divina, eles deixaram o local do encontro, sabendo que a caminhada estava apenas começando. A esperança agora era viva, pulsante e brotando em cada um deles, como um manancial preparado para fluir e alcançar muitos outros. Agora, para você que acompanhou essa história linda de fé e esperança, temos um pedido especial. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. E não esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas se apropriem dessa mensagem de transformação divina. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Queremos ouvir de você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar a nossa missão. Que Deus te abençoe.